Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho, 20 horas, vamos iniciar mais um programa Diálogos com Beto Pérez, Carlos Frez, André Gomide e hoje com um convidado especial, Dória Porto. Nos últimos 2 programas, nós estamos fazendo aí uma série de 4 programas para a gente falar dos conceitos das cidades inteligentes, das chiques, as cidades humanas inteligentes, criativas e sustentáveis. Já fizemos os 2 primeiros programas em que, no primeiro, nós falamos da conjuntura que fez com que as cidades inteligentes fossem inventadas aí no mundo. Depois, no segundo programa, eu falei sobre os conceitos das cidades inteligentes, das chiques, e vamos falar nesse programa de hoje sobre o Plano Mestre, que é todo o planejamento de como implementar uma cidade humana, inteligente, criativa e sustentável. E no último programa, que é na semana que vem, o Carlos Frez vai falar sobre o NACI, que é o Núcleo de Ativação e de Sustentabilidade das chiques. Hoje, então, com Dória Porto, seja bem-vindo, Dória Porto. Vamos te ouvir, então, já diretamente, sabendo o que é um plano mestre e o que é o plano mestre de chiques, como você chegou nesse desenho do plano mestre de chiques. Com você, Dória. Boa noite, André. Boa noite, Frez. Boa noite, Beto. Obrigado pelo convite de participar com vocês do Instituto nessa etapa em que vocês estão apresentando sobre conceitos e avanços de cidades inteligentes, criativas e sustentáveis aqui no Brasil. Eu gostaria, amigos e ouvintes aqui do Instituto, dividir a minha fala nos seguintes pontos. Primeiro, eu gostaria de pegar o gancho que o André fez na última fala dele, né, no segundo capítulo dessa série, sobre cidades inteligentes. Depois, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como é que se articula as cidades criativas no mundo com cidades inteligentes e como é que nós chegamos nas chamadas chiques, cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, e o plano mestre para levar a esse caminho. Por isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre vocês, sobre essa questão de governo eletrônico, governança eletrônica. É o chamado EGOV, né? A importância, certo, do governo eletrônico, da governança eletrônica, nesse ponto de construir e transformar cidades tradicionais em chiques. Chiques, cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. Bom, primeiro ponto, né? Como é que foi a evolução dessa questão de cidades inteligentes, né? Tudo começou ali em torno do final da década de 90, né, para início do século XXI, lá no ano 2000, né, onde foi construída as chamadas, na época, cidades inteligentes 1.0. O que eram as cidades inteligentes 1.0? As empresas multinacionais, principalmente a IBM e a Cisco, que está ainda de volta aí no Brasil, conversando com o governo federal via Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Eles tinham lá seus aplicativos, seus desenvolvimentos e precisavam vender esse produto. Então, eles foram e procuraram as cidades
e propuseram desenvolver, naquela época, governanças inteligentes, ou seja, como é que as prefeituras poderiam, utilizando os aplicativos que eles tinham desenvolvido, para trabalhar gastando menos papel e trabalhando de maneira interna. Isso foi, no final da década de 90, as chamadas cidades inteligentes 1.0. Depois disso, as prefeituras começaram a perceber que, se continuassem nessa direção, ficariam na mão dessas multinacionais. Por isso, as prefeituras começaram, isso já na primeira década do século XX, né, a procurar elas, cidades, a desenvolverem os seus próprios aplicativos com empresas locais, né? Na época, começavam a existir as startups para desenvolver aplicativos para aplicação em propostas e trabalhos internos e não mais em termos de dependência exclusiva e direta das multinacionais, né, que estavam nas cidades inteligentes 1.0. É evidente que nós precisamos delas, dessas entidades, dessas empresas internacionais que estão na ponta do desenvolvimento tecnológico para nos articular e colaborar com as cidades, mas não ficar somente na mão delas. Bom, muito bem. Avançando, já no início da segunda década do século XX, lá pelo ano 2010, 2011, por aí, né, as cidades que já tinham passado pelas cidades 1.0 e 2.0 perceberam que precisavam de ter alguma articulação com a população e começaram, então, a desenhar os seus avanços, seus redesenhos da chamada, entre aspas, cidades inteligentes, com uma cocriação com a população, ou seja, cocriar trabalhos, ações, aplicativos e avanços em atendimento ao cidadão. Nessa etapa toda, nós estamos falando, no primeiro momento, de governança no 1.0, de governança eletrônica, né, de governança, porque começou para dentro das prefeituras. No segundo momento, no 2.0, as prefeituras começaram a colocar sites e aplicativos para que a população entrasse nos sites e visse algumas informações sobre processos que estavam acontecendo, como exemplo. E na terceira, que é mais recente, que é a Cidade Inteligente 3.0, começou a fazer uma cocriação com a população. Começou a ter mais celulares, mas muito pouco acabou acontecendo. Hoje, nós temos o que está acontecendo, principalmente no Brasil, é muito mais parecido entre a cidade 2.0 e a cidade 3.0, ou seja, são cidades, como o André tinha falado na última apresentação, né? São cidades digitais. Não são, embora o nome é Cidade Inteligente 1.0, Cidade Inteligente, mas na realidade são cidades digitais, certo? E eu vou explicar aqui um pouco para frente, o André já explicou isso aí, eu vou só reforçar o que o André falou, essa diferença entre cidades digitais e cidades inteligentes, né? Então, na cidade inteligente, entre aspas, 3.0, o que aconteceu foi exatamente começar uma cocriação, começar a ouvir a população sobre como poderia avançar nessa direção. Mas muito pouco se avançou nessa articulação, né, nesse entrosamento da comunidade, da população, das empresas, em cocriar a cidade inteligente. É aí que entra a cidade inteligente 4.0, que é o que eu gostaria de detalhar aqui, que é o foco que entra a questão do plano mestre que o André comentou no início. Qual é a diferença? Primeiro, entra-se
atual cidade inteligente 4.0, que é o que o Instituto está buscando fazer aqui no Brasil. Primeiro, é usar a internet das coisas mais profundamente. Utilizar a inteligência artificial. Ter um processo de Big Data, que é muito dado, muita informação que se pega nas cidades. Né? Depois eu vou falar um pouco mais em detalhes sobre isso aí, mas é muita informação. Nós estamos falando num conceito de Big Data. Muita informação que precisa ser trabalhada ao mesmo tempo em termos real. E, mais recentemente, começou no mundo e, na minha visão, o Brasil, como está atrasado em relação ao restante do mundo, o restante da Europa, o restante da Ásia e do próprio Estados Unidos, Canadá, pular etapas e começou a se entrar, então, também com o chamado, né, o atual blockchain, que começou a ser utilizado para as criptomoedas e que agora começa a ser utilizado nas cidades inteligentes. Por que usar o blockchain nas cidades inteligentes 4.0, além da internet das coisas, da inteligência artificial e da gestão do Big Data? Porque, como se trabalha com uma das bases de informação, a tecnologia da informação e comunicação, é muito frágil a entrada de hackers e começar a pegar dados e informações da cidade. Hoje, a batalha é como é que você tem segurança nos dados. E o blockchain, pelo menos até o momento, né, os blockchains eles são muito seguros, muito resilientes, né? E porque você tem ponto a ponto, né? Peer-to-peer, ponto a ponto que você tem contato, não contato extremo. Então, nas cidades inteligentes 4.0 e na Chics, certo? Também a gente está prevendo tratar dessa questão do blockchain. Eu vou dar alguns exemplos onde é que você pode usar, né, para o nosso ouvinte entender melhor como. Bom, mas e daí? Como vai entrar com o blockchain? Tudo bem, eu entendo entrar com a internet das coisas, eu entendo entrar com a inteligência artificial, o conjunto de dados, mas blockchain agora? Blockchain eu só ouvi falar em criptomoeda. Vocês vão montar criptomoeda? Não é isso. Por exemplo, você pode entrar, vou dar 2 ou 3 exemplos somente, como é que você pode utilizar no plano mestre a questão da preparação da blockchain para as cidades inteligentes. Por exemplo, serviços públicos inteligentes. Pode-se digitar informações públicas de uma pessoa ou de uma empresa, tá certo? Via blockchain, tá? De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados que está acontecendo, que vai começar a acontecer agora, que vai ser obrigatório. Certo? A gente tem garantia de que você usando o bloco, são blocos, né? Não vai ter furo aí via hackers. Na educação, por exemplo, pode ser usado o blockchain. Eu tenho informações de um aluno, certo? Na escola, informações detalhadas do aluno, não é só a nota, não, mas informações do pai, quanto o pai paga, quanto tem, não sei o que, se é classe média, classe alta. São informações detalhadas. Se usar o blockchain, né, só será do pai ou do filho do aluno para aquele aluno. É outro exemplo. Podemos usar também, por exemplo, blockchain em transporte, no transporte público. Hoje se compra aqui, eu moro aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, hoje tem um transporte público, né, chamado Transcol, que é público, que passa toda a região metropolitana da Grande Vitória, onde você compra via internet, tem tipo um cartão de crédito, né, para comprar a passagem. Você não paga mais a passagem, você entra com o cartão de crédito picotando. Muito bem. Você pode ter um token via blockchain que ninguém vai hackear você ter montado
essa questão no transporte público. Ou seja, veja, eu dei alguns exemplos por que o blockchain é muito importante, é uma coisa nova, está acontecendo no mundo, né? O exemplo maior de utilização de blockchain é Dubai. Dubai é a cidade hoje no mundo mais avançada em questões de cidades inteligentes, né? Eu tive lendo aí que tem uma cidade, que a capital da Lituânia está muito avançada também, e com blockchain, né? Então, é isso que é o que nós estamos chamando de cidade inteligente 4.0, que é aí que entra as CHICs, as cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, com esse arcabouço. Pois não. Só antes de você entrar na CHICs e no Plano Mestre, eu queria que o Carlos Freis rapidamente comentasse isso, porque o Carlos Freis é da área também de inteligência artificial. Nós temos, né, Carlos Freis, o Cláudio Lima, que está na nossa rede e que é hoje um dos caras que coordena o blockchain, né? Está lá nos Estados Unidos, ele é também do I3E. Conta rapidamente aí para a gente, Freis, aí 3 minutos, quem é o Cláudio Lima e o que ele está trazendo aí para a gente nessa área de blockchain, de coisa para o pós-Covid, para depois o Dória, então, falar sobre o Plano Mestre e a CHICs. Super importante. E Dória, e esse trabalho do blockchain, assim, é algo extremamente salutar e novo e já vem sendo aplicado no Plano Mestre, como você colocou. E só para entender, também vamos pegar um pouquinho da nossa referência. O Cláudio Lima, que é um dos nossos parceiros, está trabalhando com a I3E e é um dos especialistas em blockchains mundiais e nos propôs um trabalho sobre a Covid-19 para você poder validar essas informações em tempo real, porque tudo tem que ser validado, né? Como é que eu sei que um caso de Covid é verdadeiro, real, acontecendo em tempo real no mundo todo? Só com a tecnologia blockchain, porque você não vai ter uma pessoa lá para poder dizer que aquela informação é verdadeira ou falsa. Você vai ter que ir num cartório para poder validar uma informação de um lugar ou outro. Isso vai ser feito por uma tecnologia, né? Se eu pegar um medidor de Covid, do teste, desculpa, se eu pegar o teste da Covid e em tempo real eu mandar essa informação, se essa tecnologia do teste tiver blockchain, eu vou ter certeza que aquela informação é verdadeira e aconteceu naquele momento com aquela pessoa. E isso circula em tempo real para a informação da estrutura de validação de informações sobre a realidade do Covid-19. E o grande parâmetro que Cláudio Lima colocou foi o seguinte: o grande problema é que a gente não está conseguindo validar essas informações como verdadeiras, hoje em dia, né? E com o blockchain a gente vai conseguir validar isso de fato, inclusive mudando o mecanismo de transmissão de informação, porque hoje a transmissão de informação vai para um departamento, depois para outro departamento, e é uma terceira ou quarta pessoa que começa a validar essa informação, que atrasa ali alguns dias que são cruciais para você poder detectar. Com blockchain isso vai em tempo real e o sistema de computação do Big Data, como você mencionou, recebe isso em tempo real e já dá a computação no eGov, como você também mencionou, para a tomada de decisão. E isso acontece rapidamente, no dia todo. Né? André, foi isso que você queria falar, né? Mas só isso aí. No Nasci também a gente está seguindo o Plano Mestre, colocando blockchain. Aí, Freis, dona Luciana e seu cachorrinho aí atrapalhando a sua live. Atrapalhou um pouquinho. Mas não tem problema, deu para a gente entender. E aí, Freis, já fica a dica na próxima semana, quando você for falar sobre o Nasci, né, você aprofundar essa coisa da blockchain, como é que o Nasci vai colocar a plataforma da blockchain dentro do Nasci para que a cidade possa operar. E nós vamos então voltar agora com o Dória, que vai explicar para a gente aí, depois de ter feito essa análise de conjuntura, explicar como é que nós chegamos até aqui, o que é, afinal de contas, o Plano Mestre da CHICs e como é que a gente implanta ele. Dória? Só para pegar o gancho do que o Freis colocou, né? Porque hoje a gente está acostumado a dizer o seguinte: nós estamos colocando nossos dados nas nuvens, os dados estão nas nuvens. E sempre o que é falado é isso, né? O dado está aqui. No blockchain não tem nuvem, não. Blockchain é de um para outro.
Mas aí eu acho que o Freire, que é expert, mais o pessoal da rede que conhece, poderá, na próxima reunião, aprofundar isso aí. Mas, muito bem, avançando. Né? Então, isso aí é vamos dizer, é o cenário, né? Como é que nós estamos avançando no mundo. Lembrando bem, no Brasil não tem cidade inteligente 4.0. Se a gente começar a falar blockchain assim, para cima, para baixo aí, o pessoal vai achar que nós somos meio ET caindo aí. Mas no mundo está acontecendo isso aí. Só que eu acho que o Instituto, que está na linha de ponta, né, o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, está na linha de ponta, de frente, puxando a questão da cidade inteligente no Brasil, né, com toda a sua rede de experts. Né? Aliás, parabéns pela grande rede de experts que o Instituto tem. Né? Tem que entrar no up-to-date, no que está mais moderno aí, para ganhar etapas. Mas o que aconteceu? Por que nas chiques, né? Se vocês verem aí no mundo, não tem, pelo menos eu não vi, não estou dizendo que não exista, eu não vi, não conheço, que tem o seguinte: cidades inteligentes e criativas. O que nós começamos a ver lá em 2016, 2017? Que, como eu vinha tratando lá em 2016, 2017 sobre cidades criativas, né? Estava na moda aí desde 2008 que vem se falando sobre economia criativa, deu um pulo aí, né, por conta lá da quebra do Lehman Brothers em 2008, deu um pulo a questão da economia criativa no mundo, né? E com a economia criativa depois deu um salto para cidades criativas. E muitas cidades começaram a trabalhar na área de cidades criativas. O que são? O que é a área criativa? O que é a economia criativa? Tá certo? É onde você utiliza a cultura de uma cidade, certo? Cultura no amplo sentido da palavra, o patrimônio cultural de uma cidade, onde você utiliza a criatividade das pessoas, onde você utiliza a inovação, né, para você criar novos modelos de negócio, criar novos produtos. E assim começou a ser feito. Isso começou na Austrália em 1994, que eles chamaram lá, na Austrália, de Creative, como é que eles chamaram? Creative Nation, nação criativa. Depois, Tony Blair, já final de 98 para o ano 2000, começou a ver que a Inglaterra estava indo abaixo na economia e que alguns setores estavam perpassando lá na Inglaterra. Foi ver o que eram esses setores criativos. É a área da moda, é a área da publicidade, a área da mídia, tá certo? A área de software. Alguns exemplos eu estou dando. Arquitetura. Isso aí, então, eles começaram a desenvolver cidades criativas. A Unesco, que é o órgão da ONU, criou, tá certo, uma rede de cidades criativas no mundo. Não são muitas, não. O Brasil tem 10, tá? Dos 5.470 municípios que o Brasil tem, somente 10 cidades no Brasil são cidades consideradas criativas pela Unesco. Né? Bahia é um, Belo Horizonte acabou de entrar agora no ano passado. Né? São Paulo, são 10 cidades criativas no mundo brasileiras. Né? Não chega a 200 ou 300 cidades no mundo todo, na Unesco. Cidades criativas. Por outro lado, vem lá as famosas cidades inteligentes, 1.0, que eu comentei já atrás. Lá em 2016, 2017, como eu vinha tratando das cidades criativas, eu percebi que não tinha sentido uma cidade vai para a cidade criativa, outra cidade vai para a cidade inteligente, quando a criatividade está em tudo. A criatividade é a base de tudo, não é só em cidade criativa.
você tem inovação na área de tecnologia da informação, nas TICs, você tem criatividade e inovação em tudo, né? E eu achei o seguinte, que devia se articular, montar aqui no Brasil, a articulação desses conceitos, desses dois conceitos de cidades. E daí que vem o conceito de CHICS, de cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis, lembrando sempre o seguinte: tecnologia é base para a informação. Tecnologia não é fim. Por isso que o humano, o ser humano, tem que ser o primeiro da história. O André falou sobre as 5 camadas lá na fala dele anterior e colocou o humano como principal. Eu quero reforçar. O ser humano é o coração da história toda. Por isso que as cidades têm que primeiro ser humanas. Por isso que a cidade com H, segundo é humanas. Inteligentes, criativas e sustentáveis. Sustentáveis porque tem que ter sustentabilidade na área ambiental, no meio ambiente, e sustentabilidade social. Porque às vezes o pessoal fala só sustentabilidade, falou em sustentabilidade, pensou em meio ambiente é importante, sustentabilidade, mas tem sustentabilidade social também. Tá? Eu vou falar um pouco mais na frente, quando eu falar do e-gov e de governança inteligente, sobre essa questão de sustentabilidade social. Tá? Mas eu vou deixar para a fonte. E aí vem o que o Instituto colocou e montou, e eu gostaria de chamar a atenção, porque eu achei estranho ter lido aí no Google que inventaram um tal de XISC. É parecido com o CHIC, só que inventaram depois que o Instituto inventou as cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. Ou seja, está tendo algum genérico por aí. Tá certo? Colocaram como cidades humanas, inteligentes, sustentáveis e criativas. É interessante que foi depois que o Instituto criou a CHICS. Achei muito estranho isso aí, tá? Mas isso pode ser uma discussão aí que a rede deve fazer, mas não é a questão que eu estou colocando. Mas é que todo bom remédio e todo bom plano mestre, toda boa teoria tem a teoria, né? Tem o principal, o referência que eles chamam, o nosso, o CHICS, é a referência, e depois vem os genéricos, né? Porque o pessoal sai replicando. Infelizmente, nem sempre o remédio genérico é tão bom quanto o referência, né? Mas nós, do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes e Humanas, com a CHICS, com o plano mestre que desenvolvemos, somos a referência hoje no Brasil, né? Mas, obviamente, tem os genéricos sendo feitos por aí, que a gente sempre pede aos prefeitos, ao pessoal do setor público, que tenha sempre muito cuidado para não comprar gato por lebre, né, Dória? Mas vamos lá, vamos em frente. Bom, nós muito bem. Queremos saber sobre o plano mestre. Mas aí o plano mestre, entrando agora no plano mestre, qual é vamos chamar o lead, né? Jornalistas gostam disso aí, lead. O que é o lead? É a chamada da matéria, né? No plano mestre de CHICS, certo? O que se busca depois de implantado, como o André falou também na última fala dele, é uma jornada. Você constrói ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Em 3, 4 anos, você tem toda uma cidade humana, inteligente, criativa e sustentável montada, né? Mas qual é o foco disso aí? Ela tem que fazer tudo isso aí para ser uma cidade boa para viver, boa para estudar, boa para trabalhar, boa para investir e boa para visitar. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que nós estruturamos o plano mestre de CHICS. É uma experiência, isso aí com base numa experiência que eu tive há um tempo atrás, quando eu fui secretário de Planejamento da Prefeitura de Vitória, aqui no Espírito Santo, né? Nós criamos um projeto multissetorial integrado na época. Foi o primeiro no Brasil. Tinha alguma coisa parecida na época lá no Rio de Janeiro, que é um projeto multissetorial integrado para redesenhar aqui no Espírito Santo as favelas, né, num conceito
de melhoria de qualidade de vida, melhoria na área econômica das pessoas que moram, né, nos morros. Aqui não chama-se favelas, chama-se invasão. Okay? Mas, muito bem, essa experiência que nós vimos foi o seguinte: as prefeituras, de modo geral, isso é normal no mundo todo, mas no Brasil é muito claro, elas são formadas por secretarias. Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, etc., que trabalham em silos. Ou seja, não se desenha as coisas articuladas entre si. Não tem um planejamento que articule essas ações. Você tem um planejamento, né? Aqui no Brasil é obrigatório, nas cidades acima de 200 mil habitantes, fazer PDM, que é o Plano Diretor Municipal, né? Aí faz o Plano Diretor Municipal na área urbana, aí tem a área da saúde, tem a área cultural, tem a área econômica. Não há uma articulação das coisas. Então, quando nós desenhamos um plano mestre, nós desenhamos com 3 pilares que, na nossa visão, pela experiência que nós tivemos no Projeto Terra, foi um projeto desenvolvido ganhou medalha na ONU, né? Do BID, inclusive. Na época, foi um projeto revolucionário nesse sentido que eu vou comentar aqui agora. Nós fizemos com 3 pilares o Plano Mestre. 1, criar um comitê estratégico. O que é esse comitê estratégico? É a prefeitura, com os stakeholders da cidade, quer dizer, as partes interessadas, a área econômica, né, as empresas da cidade, a Câmara Municipal da cidade, a parte da sociedade da cidade, os agentes comunitários da cidade, né, ONGs da cidade, ou seja, fazer um comitê estratégico que articule as partes interessadas com o poder público. Comitê estratégico é um pilar. Para quê? Para que eles digam o que a cidade precisa no futuro. Não é meia dúzia de burocrata, entre aspas, fechada na prefeitura, imaginando o que deve ser feito. Comitê estratégico. Segundo, criar uma unidade gestora municipal. O que é essa unidade gestora municipal? É criar um comitê interno dentro da prefeitura com um coordenador que pode ser, por exemplo, o secretário de planejamento ou o secretário da Casa Civil, depende de como é que é o desenho de cada prefeitura, coordenando com as outras secretarias para fazer uma ação articulada da ação. Ou seja, um estratégico para dizer o que fazer, outro tático operacional, que é a unidade gestora municipal, para fazer a coisa acontecer. E o terceiro pilar, que é o NACI, que é o Núcleo de Ativação e Sustentação, que o Freis vai falar com mais detalhes na próxima fala, né, que terá o Instituto. Mas esse é o tripé. Se não acontecer isso, será genérico, não será chiques. Não vai conseguir. Isso tem várias ações nessa direção que aconteceram no mundo, por não ter essa articulação, não deu certo. Essa é a minha preocupação do que está acontecendo em algumas cidades no Brasil. Tá? Estão tentando vender e propor criar cidades inteligentes em alguns locais sem esta articulação. Não dá certo. Isso já está provado no mundo todo, que não dá certo. Está cheio de exemplos aí. É só entrar no Google e ver. Certo? Eu queria até chamar a atenção para uma cidade que está sendo ponto fora da curva, que em 2019 montou um plano muito bem feito. Foi a cidade de Campinas. Vale a pena ver o programa que foi montado na cidade de Campinas, que me parece que, inclusive, teve o apoio do Instituto. O senhor André pode dizer melhor. Mas, para completar
minha fala. Você, quando desenha nesse plano mestre o que tem que ser feito, eu dei o tripé para as coisas acontecerem, mas quando você vai desenhar o que tem que ser feito, tem que ser usado, né, as 6 fases do que é um governo inteligente. Tem que pensar no meio ambiente inteligente, na economia inteligente, na qualidade de vida das pessoas inteligentes, nas pessoas inteligentes, na mobilidade inteligente, na governança inteligente, e o Instituto colocou uma 7ª colocação, que é o financiamento inteligente, certo? Que depois o André pode até comentar um pouco mais. Mas não tem jeito de as coisas acontecerem, seja meio ambiente, economia, vida, pessoas, se não tiver uma governança inteligente dentro da prefeitura, porque é ela que vai puxar tudo, certo? Ela que vai coordenar o comitê estratégico, ela que vai coordenar o que eu chamei de UGM. E aí está um problema, certo? Que quando começou a questão do governo inteligente, o e-government começou, na realidade, no final da década de 90, lá nos Estados Unidos. No Brasil começou no ano 2000, governo inteligente. Começou primeiro, na realidade, como governança inteligente para dentro das prefeituras, utilizando alguns aplicativos internos para acabar com o papel. No segundo momento, entrou o chamado governo inteligente, que é o que tem as prefeituras de modo geral. Todas as prefeituras centrais no Brasil têm um site lá que entra, você tem lá um aplicativo que entra na educação, outro aplicativo que entra na saúde, outro aplicativo que você paga nota fiscal eletrônica, mas uma coisa não conversa com a outra. Por isso que é cidade digital. Certo? Se não tiver uma central, como eu falei antes, uma central de Big Data, articulando essa questão toda, é só cidade digital. As coisas não conversam uma coisa com a outra. Só que nós temos aí no caso do Brasil, 2 problemas. O primeiro problema, tem que acabar com os silos para acontecer. Não é acabar com a Secretaria da Saúde, Educação, não é isso. Na questão de gestão de cidade inteligente, tem que ter uma articulação entre essas cidades. Ou seja, tem que ter não pode ter só a governança eletrônica, tem que ter uma governança eletrônica inteligente. É uma articulação não entre as cidades, é entre as secretarias. O que você falou entre as cidades, é uma articulação entre as secretarias. Entre as secretarias das cidades. Das secretarias. É a governança. Porque governo eletrônico é para fora. O governo eletrônico é da prefeitura para a população, para o cidadão. Isso é o chamado e-government, o governo eletrônico, para fora. Governança eletrônica, para dentro. O pessoal confunde muito essa questão de governança eletrônica, governo eletrônico, mas para ficar claro, governança eletrônica para dentro, governo eletrônico para fora. Para dentro da governança, tem que quebrar esses silos. Daí vem a história da UGM. Para fora, no Brasil, tem um outro problema, certo? Que é um problema sério, que se não for atacado claramente, vai se aprofundar mais a desigualdade no Brasil. As últimas pesquisas que foram feitas pelo governo federal sobre a utilização de internet, quase todo mundo tem celular, mas outra coisa é utilizar a internet, utilizar esses sites com maior aplicação, fazer a articulação da população com a prefeitura para avançar na direção de uma CICS, é que 30% da população brasileira não utiliza, não tem internet. E pior, na classe D e E, 50% não tem internet. Ou seja, na população. Por isso que eu falei lá atrás da questão social. Nós temos um problema tecnológico, mas temos financeiro, tecnológico, mas temos um problema social, tá? Que eu acho que é muito importante no plano mestre das CICS levar isso em consideração. Mais de 50% da população
na classe D e E, não tem internet. Nas áreas rurais das cidades, também mais de 50% não tem internet. Pode ter celular, mas não tem internet. Ora, como é que nós vamos fazer no Brasil toda essa articulação com a população, de uma maneira inclusiva digital com a população, que não seja só as classes A, B, as classes mais altas e a área econômica, né? O setor econômico, e deixar esse setor, principalmente a classe C, D, E, fora dessa articulação. Isso tem que ter uma inclusão digital. Para isso, precisa ter, além de construir, e paralelamente a construção das CICs, né, de ter políticas públicas, tá certo? De inclusão digital. Eu acho que isso é uma coisa que eu proporia que fosse analisado com muito carinho e cuidado na questão do NACI, que o Freis vai falar a semana que vem. Eu acho que isso é fundamental, ter como ponto-chave a inclusão digital, né? É isso que eu gostaria de colocar. Estou à disposição para perguntas de vocês, se faltou alguma coisa que eu poderia comentar. Não, foi ótimo, muito bacana. Eu acho que complementou bastante os conceitos que a gente falou na semana passada, né? Você mostrou aí como foi montado esse plano mestre, quer dizer, é uma coisa que tem história baseada lá no Projeto Terra, né? Pegou aí as 6 dimensões que são internacionalmente trabalhadas. A gente incluiu a questão aí do financiamento inteligente, porque no caso do Brasil a gente sabe o problema de recursos que as cidades têm, né? Então isso é uma coisa que tem que ser levada em conta e que só o nosso plano mestre tem, né? Isso é uma exclusividade da rede. A turma das XISC aí, como é que é? Dos XISC, né? Que é do genérico, não está apresentando, não está levando isso em consideração. Quer dizer, fazem planos mestres, planos diretores tecnológicos de cidade inteligente que acabam levando em conta só a tecnologia, único e exclusivamente para vender equipamento, sensor, aplicativos, enfim. Mas é preciso levar em conta a falta de recursos que as prefeituras têm, porque sem você levar isso em conta, você vai montar um plano que ele não vai ter efetividade, ele não vai conseguir ser implementado, porque você não leva em conta a falta de recursos e não estrutura como a prefeitura vai captar esses recursos, como ela vai organizar esses recursos financeiros, né, que eu estou falando, para poder fazer com que nessa jornada aí de 3, 4, no máximo 5 anos, para implantar a CICs, ela consiga fazer. O Dória quer dar mais uma palavrinha aí, nós já estamos indo para o final do programa, ele vai dar aí o último comentário para a gente poder encerrar. O último comentário, no gancho que você falou, que é o seguinte, o genérico que foi comentado aí, o pessoal está falando em plano diretor de tecnologia de informação e comunicação. Isto é cidade inteligente 2.0, que eu falei lá atrás, certo? Não se monta. Plano diretor de tecnologia de informação e comunicação é importante, mas não é plano mestre de cidade humana, inteligente, criativa e sustentável. Por quê? Na hora que você monta um plano diretor de tecnologia de informação e comunicação, você está colocando como a questão crucial a tecnologia, as TICs. Quando as TICs tem que ser um caminho. Por isso que aqui no Instituto, plano mestre, não é plano diretor. Plano mestre e plano diretor é o mesmo nome. Certo? Plano diretor não é um plano mestre de tecnologia de informação. A tecnologia de informação, no plano mestre de cidades inteligentes, criativas, sustentáveis, chiques, é um meio, não é um fim. O que eu tenho visto aí é que estão colocando lá na cidade 2.0, ou seja, estão indo para trás, em vez de ir para frente.
Bom, o Dória traz aí ele inverteu o nome correto que o Ministério da Ciência e Tecnologia colocou no PDT-CI é Plano Diretor de Tecnologia para Cidades Inteligentes, mas acho que quando o Dória coloca que é um Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, ele tem razão, porque, na verdade, o que se está fazendo em alguns locais, algumas cidades, né, é um plano diretor que foca na questão tecnológica, portanto, lá nas cidades 2.0, como ele falou, ao invés de focar nas cidades 4.0, que são as cidades que já envolvem a sociedade, já envolvem toda essa questão aí que o Dória já apresentou, e é por isso que a gente, então, vai estar sempre aí apresentando o nosso plano mestre de Chiques, o nosso NACI, os nossos conceitos das 5 camadas, das 7 dimensões, né? E você que acompanhou a gente hoje aqui no programa, pôde aprender mais sobre as Chiques. A gente agradece muito ao Dória por ter disponibilizado esse tempo com a gente aqui. Semana que vem, o Carlos Freze, então, finaliza os 4 episódios dessa série de conhecimento sobre as Chiques, né? Vai explicar para a gente sobre o núcleo de ativação e de sustentabilidade das Chiques. Devido ao tempo, a gente não tinha como interromper muito o Dória, porque a fala dele era muito importante, então nem vou passar para você a palavra hoje, Roberto, mas na semana que vem eu e você vamos apertar o freio, igual vocês me apertaram na semana passada, né? E agradecendo então ao Dória, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram e esperamos vocês na semana que vem com mais um programa Diálogos. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, um abraço, tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Freire. Tchau, muito bom, Dória. Obrigado.